Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal, dessa vez o nosso primeiro caso do ano. E eu espero que vocês estejam bem, que o ano novo de vocês tenha sido ótimo. O meu, graças a Deus, foi. Dessa vez eu consegui usar minha roupa, não fez tanto calor. Mas é isso, gente. Só lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se você gostar desse caso, por favor, curta e comenta pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião. No último vídeo que eu postei no canal sobre o caso da Elizabeth Smart, aliás, se você ainda não assistiu, vai lá dar uma olhada, foi o último vídeo que está postado no canal. Eu comentei com vocês que assim que ela foi sequestrada, um alerta foi emitido para ajudar nas buscas por ela, e aí eu decidi trazer para vocês um pouquinho mais sobre a história desse alerta, o que deu origem a ele. O alerta Amber, ou Amber Alert, foi criado na década de 90, após uma menina de 9 anos de idade chamada Amber Renee Hagerman, que vivia em Arlington, no Texas, ter sido sequestrada e assassinada. Tudo aconteceu no dia 13 de janeiro de 1996, quando a Amber tinha 9 anos de idade e estava brincando sozinha com o irmão mais novo dela, o Rick, e na época ele tinha 5 anos de idade. E nesse dia eles estavam brincando no estacionamento de um mercado abandonado que ficava próximo à casa deles, e essa região era considerada segura, era comum que as crianças brincassem ali. Inclusive, nesse dia, eles não estavam brincando sozinhos, tinham outras crianças por lá. E aí o Rick acaba se cansando, então ele decide voltar para casa, só que a Amber não queria voltar, ela disse que voltaria mais tarde naquele dia. E quando ele chega em casa, a mãe pergunta aonde a irmã dele estava, e ele diz que ela tinha permanecido no estacionamento brincando. Imediatamente ela pede para ele voltar até lá e buscar a irmã dele, eram para os dois voltarem juntos para casa. Ele volta nesse estacionamento, só que ele não encontra a Amber em lugar nenhum, então ele volta para casa e conta para a mãe dele que ele não encontrou a irmã. Todo mundo fica preocupado e decide sair para procurar por ela. Os avós nesse dia também estavam em casa, então cada um pega um carro e sai pelas ruas à procura dela, pelos bairros que ela poderia ter passado para retornar para casa. Só que ninguém encontra ela. E o avô dele decide voltar nesse estacionamento que ela estava brincando, né? Ele pensou, quem sabe, que a Amber poderia ter se escondido do irmão dela em uma brincadeira. Só que quando ele chega lá, ele encontra a polícia no local, o que deixa ele bem preocupado, principalmente pela situação em que ele se encontrava, né? A neta até então estava desaparecida, ninguém sabia onde ela estava, e quando ele vai até o último local que ela foi vista, tem polícia lá. Eu acho que isso deixaria qualquer um preocupado. Ele pergunta aos policiais o que havia acontecido, então os policiais dizem a ele que um senhor, um homem de 78 anos de idade, chamado Jim Carroll, que morava próximo a esse estacionamento, havia ligado e feito uma denúncia. E ele disse aos policiais que um homem havia descido de um carro, eu acho que era uma picape, que ele não soube descrever com certeza qual era a cor, se era azul marinho, se era preta. E ele havia se aproximado de uma criança que estava brincando lá, ela estava andando de bicicleta. Então ele agarrou essa criança e ela gritava muito, ela se debatia e pedia por ajuda, só que ninguém conseguiu ajudá-la. Esse homem morava razoavelmente perto desse estacionamento, mas não era tão perto, principalmente pela idade dele, né? A ponto de ele conseguir descer e ajudar ali. E ela foi levada por esse sujeito. E como vocês imaginam, se tratava da Amber, e tudo aconteceu tão rápido que não deu tempo da polícia chegar e impedir que ela fosse levada. O Jim, como eu falei, era um senhor mais velho, né, já de idade, que morava meio distante desse estacionamento, não era tão perto a ponto de ele conseguir ver com clareza os detalhes desse sequestrador. As únicas características que ele pôde passar aos policiais era que ele tinha mais ou menos 1,80 de altura, era um homem branco ou hispânico na faixa dos 25 aos 40 anos de idade. Além também, é claro, do carro que ele descreveu como uma picape. E como tudo tinha praticamente acabado de acontecer, a polícia rapidamente montou uma força-tarefa que contava com a ajuda de mais de 50 homens, porque a ideia era que eles encontrassem a Amber logo nas primeiras horas de sequestro, porque as chances seriam maiores dela ser encontrada ainda com vida. Então os policiais começaram a abordar pela cidade todos os homens que tinham as características descritas pelo Jim. As picapes escuras da região também foram alvo de averiguação por parte dos policiais, e todo mundo tinha muita expectativa de que a Amber fosse encontrada devido à rápida ação da polícia. Então foram 4 dias direto de procura, tanto por parte da polícia quanto por parte da família dela, até que no dia 17 de janeiro daquele mesmo ano, um homem passeando com seu cachorro próximo a um riacho em Forest Hills, que ficava a 8 quilômetros de distância do estacionamento em que a Amber havia sido sequestrada, ele notou um comportamento estranho no cachorro, o cachorro dele havia ficado um pouco agitado, e caminhando pelo local ele acabou encontrando o corpo de uma jovem completamente nua.
exceto por um par de meia que ela usava, e imediatamente ele chamou a polícia. Após a autópsia, foi descoberto que se tratava da Amber e que ela tinha sido espancada e abusada sexualmente pouco antes de ter sua garganta cortada e ser jogada ao rio. Aparentemente, a perícia também descobriu que esses abusos ocorreram durante 2 dias e que durante esse tempo a Amber estava viva. O homem que encontrou o corpo da Amber foi investigado, porém a polícia acabou descartando ele como suspeito, principalmente porque ele já tinha o hábito de andar pela região acompanhado pelo cão, e ele acabou sendo considerado apenas mais uma testemunha. Devido à exposição do corpo à água, além do riacho, teve também uma tempestade na região. A polícia acabou não conseguindo encontrar nenhuma evidência no corpo da Amber e nem no local que ela foi encontrada, o que acabou dificultando o trabalho dos peritos. E o que aconteceu com a Amber foi amplamente divulgado e deixou todo mundo em choque, principalmente porque a região era considerada muito calma, sabe? As crianças tinham o hábito de brincar por lá, então meio que o que aconteceu com a Amber pegou todo mundo de surpresa. Ao longo das investigações, tiveram algumas pessoas que tentaram se entregar no caso da Amber. Elas ligavam para a polícia e diziam que teriam assassinado a menina, só que quando os policiais investigavam, eles descobriam que não era verdade. Além disso, os policiais recebiam muitas pistas, ao todo eu acho que foram mais de 7.000 pistas falsas, e é claro que eles investigavam todas elas, mas no fim elas não levavam a lugar nenhum. Isso também alimentava muitas expectativas por parte da família da Amber, porque eles achavam que devido a essas pistas eles iriam conseguir achar o paradeiro do sequestrador dela. Só que, como eu falei, quando a polícia investigava, eles descobriam que não era verdade, que essas pistas eram falsas. E chegou num ponto que a mãe da Amber, a dona, ela chegou a pedir para as pessoas pararem de ligar, porque ela já não estava mais aguentando. No dia 24 de janeiro daquele mesmo ano, aproximadamente uma semana que o corpo da Amber foi encontrado no riacho, uma mulher chamada Diana Simone, que se descreveu como uma mãe comum, escreveu uma carta para uma estação de rádio local, onde ela sugeria que assim que uma criança fosse sequestrada, as estações de rádio e demais meios de comunicação interrompessem sua programação imediatamente e notificassem as pessoas sobre esse desaparecimento, da mesma forma que ocorriam com alertas de tempestade. Houveram algumas questões em relação a esse sistema, porque alguns pais queriam que o alerta fosse emitido antes da confirmação de desaparecimento de seus filhos, o que para a polícia poderia gerar uma sobrecarga no alerta e até mesmo alertas falsos ou imprecisos, o que poderia implicar nas pessoas começarem a ignorá-los. E como eu falei, tem gente para tudo, né? Por exemplo, no caso da Amber, teve pessoas que ligaram para a polícia para poder se entregar, só que quando a polícia investigava, elas descobriam que era praticamente impossível aquela pessoa ter cometido o assassinato da menina. Tiveram pessoas também que ligaram para dar pistas falsas, e aí acaba tendo um efeito, eu não lembro o nome agora, mas quando, por exemplo, uma pessoa fala para as outras olharem para alguma coisa que está acontecendo, e todas as vezes que essas pessoas olham, nada está acontecendo, então chega num ponto que as pessoas poderiam simplesmente parar de dar visibilidade àquilo e acabar ignorando o alerta, então ele não seria mais eficiente. Enfim, aí tiveram algumas questões, né, acerca disso, o que acabou levantando alguns critérios para que o alerta fosse emitido. O primeiro deles é a confirmação por parte da força policial de que de fato houve um sequestro. O segundo é a criança estar em uma situação de risco de ferimento ou morte. O terceiro é a necessidade de uma descrição física, tanto da criança quanto do raptor ou do veículo usado, e o quarto é que a vítima tem que ter menos de 18 anos de idade. Então, para que o alerta seja emitido, é preciso que a pessoa apresente esses 4 critérios. Em 1998, 2 anos após o sequestro e assassinato da Amber, um homem ouviu um alerta sobre uma criança que havia sido sequestrada. E por coincidência, o carro desse raptor estava na frente dele, então ele imediatamente chamou a polícia e graças a Deus a criança conseguiu ser recuperada e devolvida à família em segurança. O sistema também abriu portas para que outros sistemas semelhantes também fossem usados em outros países. No Brasil, o sistema foi implantado em agosto de 2023 e pelo menos 6 pessoas, incluindo crianças e adolescentes, foram localizados devido a ele. Teve o caso de um bebê de 2 meses de idade que foi sequestrado da mãe em um abrigo e devido ao sistema ele pôde ser resgatado e entregue a ela em segurança. Infelizmente, o senhor que acionou a polícia no caso da Amber, o Jim, ele acabou falecendo aparentemente em 2016, aos 98 anos de idade. Após 30 anos do caso, ainda não se sabe quem assassinou Amber, e em 2021 a mãe dela fez um apelo para que o culpado se entregasse, porém a polícia ainda não prendeu ninguém. É isso, gente, o caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desejo a vocês tudo de melhor e que nesse ano vocês possam realizar as metas e os sonhos de vocês.
E é isso, gente. Beijão. Só lembrando a vocês que se vocês gostaram, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E é isso, gente. Até semana que vem no próximo vídeo. Beijo.